Senhor Jesus Cristo, merenda religiosa. Hoje é a primeira sexta-feira do mês, dia da nossa comunhão reparadora ao Sagrado Coração de Jesus. É sempre muito importante e significativo para nós olharmos para o coração do nosso bom Deus, que nunca é conivente com os nossos erros, mas que compreende a nossa fragilidade e se dispõe a nos perdoar. Há um coração arrependido, sinceramente arrependido, humilde, Deus não nega o seu perdão. Se nós olharmos no início da obra da criação, nós estamos iniciando o mês de setembro, que é o mês da Bíblia, e a igreja desperta a nossa atenção, a nossa veneração especial nesse mês para a Escritura Sagrada. Se nós olharmos na obra da criação, no livro do Gênesis, logo depois do pecado de Adão e Eva, Deus aparece, como diz lá a Escritura, todas as tardes Deus vinha ao paraíso conversar com Adão e Eva. E é bastante interessante um diálogo depois do pecado, em que Deus, na tarde daquele dia, se apresenta no paraíso e eles não estavam, estavam escondidos, envergonhados pelo pecado, perceberam que foram iludidos, como a tentação é sempre uma propaganda enganosa, uma ilusão, uma propaganda de felicidade, que nunca é verdadeira. E um diálogo bastante interessante em que Deus se apresenta no paraíso e diz: Adão, onde estás? E esse diálogo, sempre que Deus se apresentava, eles vinham correndo para estar com Deus. E um silêncio, sem resposta. E Deus faz uma segunda pergunta: por acaso comeu do fruto que eu havia proibido? E uma voz lá ecoa, foi a mulher que o Senhor me deu, ela que me fez cair. E a mulher: não, foi a serpente que nos enganou. Todo mundo começou a empurrar, ou seja, a culpa para o outro. A primeira coisa, fugiram de Deus, se esconderam de Deus. E Deus se antecipa e sempre vem ao nosso encontro para nos perdoar quando nós estamos dispostos a isso. E precisamos assumir a nossa culpa, confessar o nosso pecado e aquilo que Deus pediu que eles assumissem. Com todos os dons, privilégios, dons preternaturais que haviam recebido, dom da imortalidade, impassibilidade, a ciência infusa, tudo isso. E ainda assim, iludidos pelo demônio, sereis como deuses. Deus não quer que vocês comam desse fruto, porque no dia que comerem, serão como deuses. E com tudo que tinham, ainda assim não estavam satisfeitos. E queriam sempre mais, a ambição, querer ser como Deus. E perceberam a condição que se colocaram no pecado. Mas vão ser punidos, a punição do pecado, da culpa original. Expulsos do paraíso, sujeitos ao sofrimento, à morte. O caráter penoso do trabalho, da vida, da morte, do sofrimento, tudo isso como punição do pecado. Mas vão expressar também diante de Deus o seu arrependimento, a sua contrição. Isso era necessário, que se arrependessem, que confessassem as suas culpas, confessassem o seu pecado. E vivessem nessa contrição, nesse arrependimento. E Deus, sempre mostrando a sua misericórdia, o seu perdão, logo traz a promessa do Salvador. Fala-nos sobre aquela que esmagará a cabeça da serpente, a Virgem Maria, e que vai trazer ao mundo o Salvador, que vai redimir a humanidade. É sempre a atitude de Deus que se antecipa a nós e propõe para nós o perdão. E é preciso sempre uma resposta nossa de reconhecimento do nosso pecado, de assumir a nossa culpa, reconhecer que nós erramos, que nós poderíamos ter evitado o pecado, que não deveríamos ter feito. E o arrependimento sempre acompanhado, obrigatório e necessariamente de um propósito, de nós nos esforçarmos para não voltarmos a pecar. Cientes de que precisamos, com as nossas tribulações, com as nossas cruzes, pagar pelos nossos pecados. Todo erro merece uma punição, todo erro merece um castigo. E precisamos
reconhecer e aceitar que precisamos pagar pelos nossos pecados. Mas Deus nosso Senhor sempre mostra o seu coração misericordioso. Adão e Eva se arrependeram, né? São santos, estão no céu. Viveram, padeceram sofrimento, pagaram pelo seu pecado, pelo seu erro. Eu não quero a morte do pecador, mas que ele se converta, se arrependa e viva. No tempo da Quaresma sai uma passagem muito bonita do Antigo Testamento. Deus nosso Senhor mostrando como que Ele quer transformar a nossa vida. Tirar de nós um coração de pedra e colocar em nós um coração de carne. E com esse simbolismo, esse significado, um coração de pedra, aquele coração endurecido, fechado, que não pode ser moldado. E um coração de carne, esse coração que seja moldável à graça de Deus, que possa ser modificado pela graça de Deus, transformado pela graça de Deus. E o perdão sacramental é exatamente como que essa mudança, essa transformação, essa troca do nosso coração, e é preciso sempre abrirmos o nosso coração à graça de Deus. Depois, mais à frente, há da vinda de nosso Senhor, Jesus institui a igreja, e depois da sua ressurreição, dá aos apóstolos o poder de perdoar os pecados a quem vocês perdoarem, ficarão perdoados, os pecados que retiverem, ficarão retidos. Daí a importância, a necessidade do sacramento da confissão, o quanto isso é transformador em nossa vida, o quanto isso é positivo para nós. Aqueles que não conhecem a importância da confissão, ou não creem em toda a grandeza do sacramento da confissão, quanto isso transforma a nossa vida, olham de maneira muito negativa, como algo pesado demais para nós. Mas nós vamos, desde o princípio lá, seguindo o exemplo como Deus fez com Adão e Eva, vamos confessar para Deus aquilo que Deus já sabe. Quando Deus perguntou a Adão, por acaso você comeu do fruto que eu havia proibido de comer? Óbvio que Deus já sabia, tudo claro diante de Deus. Já sabia do seu erro, mas ele precisava assumir, não se esconder, fugir de Deus, mas assumir, sim, eu errei. Eu fiz uma escolha errada, eu pequei. Seduzido pela tentação, o que seja, mas foi uma escolha dele. Deus sabe todos os nossos pecados, mas nos coloca, nos conduz, nos obriga ao sacramento da confissão como condição para recebermos o perdão, porque isso é curativo, isso cura o nosso coração. Porque humildemente precisamos assumir, confessar aquilo que nos envergonha, que deve nos envergonhar de fato, que são os nossos pecados. Mas vamos confessar para Deus aquilo que Deus já sabe. Mas precisamos abrir o nosso coração e entregar. Por que guardar para nós aquilo que só nos faz mal? Aquilo que só traz tristeza a nós, sobretudo, nos coloca, se é um pecado mortal, no caminho da condenação. Por que guardar aquilo que é destruidor para a nossa vida? E a confissão faz com que nós arranquemos de nós aquilo que nos destrói, aquilo que nos faz mal. E por isso, quando nós confessamos humildemente, sinceramente, arrependidos dos nossos pecados, confiantes na misericórdia de Deus, nós saímos mais tranquilos, mais leves, mais serenos, por esse poder transformador do sacramento da confissão. Por isso, o lamento, a reclamação de Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque, com tantos meios que Ele colocou à nossa disposição e com tanta facilidade, para nós termos a paz, a serenidade, termos a sua graça em nosso coração. O lamento de nosso Senhor da ingratidão, de nem sempre darmos o devido valor a tudo isso. Eis o coração que tanto amou os homens e recebe ingratidões, friezas e desprezos. E para nos motivar ainda mais, nosso Senhor acrescentou essa promessa da primeira sexta-feira do mês, para nos motivar ainda mais, nós buscarmos com frequência o sacramento da confissão. Além da nossa, como preceito, obviamente, a nossa confissão e comunhão por ocasião da Páscoa,
mas uma motivação maior, uma promessa maior do Senhor. E Deus é fiel à sua palavra, Deus é fiel na sua promessa. Então, para nos motivar a isso, ao menos uma vez por mês, nós nos confessarmos, pedimos a Deus o perdão dos nossos pecados, estarmos na graça de Deus, para nós podermos receber a Jesus na Sagrada Comunhão. E recebendo a Ele, consolamos, reparamos o coração do próprio Deus. Portanto, prezados irmãos e irmãs, sejamos gratos a Deus nosso Senhor, que nós possamos sempre ter esse espírito de reparação, que busquemos sempre com muita verdade, com muita sinceridade, com muita humildade o sacramento da confissão, que tenhamos essa grande fé no sacramento que purifica, que nos arranca do caminho do inferno e nos coloca nas portas do céu, que purifica o nosso coração, que nos dá a serenidade e a paz. Que nós sejamos gratos ao coração de nosso Senhor e que assumamos esse compromisso, não ofendermos mais a nosso Senhor, como Nossa Senhora bem nos lembrou por meio dos pastorinhos em Fátima. Não ofendam mais a Deus nosso Senhor, que já está muito ofendido. Que nós busquemos sempre a confissão, sempre a nossa comunhão reparadora ao coração de Jesus, mas que a cada mês, a cada vez que nós vivemos essa novena da primeira sexta-feira do mês, que nós cresçamos no amor de Deus, que nós possamos ter esse grande amor a nosso Senhor e cada vez uma rejeição maior ao pecado, para que nós cresçamos na graça, cresçamos em virtude, sejamos mais gratos a nosso Senhor, para um dia podermos contemplá-lo na glória do céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremos. Improperium expectavi cor meum et miserum suscino que simul meco contristaret et non fuit consolante me quesivi et in non inveni. Suscipe sancte Pater omnipotens eterna Deus, sancte immaculata mos. Coração santo,